Olá, hoje eu estou aqui no grupo Palestras Conscienciais, Espíritas e Espiritualistas. E o tema hoje é essencialmente espiritualidade. Já faz um tempo, que eu não faço a live por aqui. Então agora hoje, que é dia sábado, 21 de 10 de outubro, de 2023, então estou aqui para a gente fazer uma reflexão, sobre espiritualidade. Eu tenho observado que, principalmente nos canais do YouTube, aqui na internet, que existem muitas pessoas que, digamos assim, ficam buscando esse despertar espiritual. E a maioria, digamos assim, sempre está em busca de fórmulas. Como que eu faço para despertar a minha espiritualidade? Quais os caminhos, quais os livros, etc, etc. Quer dizer, essa coisa do ser humano estar buscando sempre facilidades. E buscando facilidade, na questão espiritual, não há facilidades no sentido da busca. A busca, ela é constante. E nem todos nós somos buscadores. Independente da religião que a pessoa frequenta ou professa, no fundo, as pessoas buscam mais ir ao encontro daquilo que lhes seja favorável, no sentido do imediatismo, e mirando muito a vibe materialista, na verdade. As pessoas, hoje existe até a chamada teologia da prosperidade, aonde que igrejas oferecem, em nome de Deus, prosperidade. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, etc. Ocorre que o despertar espiritual, ele não é ligado à materialidade, a essa vida material, a esses interesses materiais. Não é ligado a isso. Isso já é um equívoco que vem de longo tempo, aonde que as pessoas tentam associar Deus ao atendimento das suas necessidades materiais. Aí já está o erro, Eu, às vezes, dou como exemplos pessoais, porque é aquilo que eu vivi. Eu estou escrevendo, já falei isso em várias oportunidades, que estou escrevendo um livro autobiográfico. E eu, no decorrer da escrita, que ainda não terminou, eu já observei que eu passei uma boa parte da minha vida buscando o sucesso material. Um bom emprego, um bom salário e consumo, adquirir bens, bens de consumo, bens duráveis, todos os tipos.
Daí eu percebi que então eu passei muito tempo nessa luta pela sobrevivência, que é normal. Porém, chegou o momento que, mesmo tendo conquistado muitas coisas no campo material, faltava algo mais. Aquela história que as pessoas falam, de repente você sente um vazio. Tá? Alguma coisa está faltando. Como eu sempre, desde criança, passei por algumas religiões, etc., eu sou um estudioso, das doutrinas espiritualistas. E, principalmente, a doutrina espírita e da doutrina cristã. Estudei outras doutrinas budistas, janaístas, hinduístas, mas o meu foco, já faz um tempo, é a doutrina espírita. Mas nem por isso eu deixo de relevar outras doutrinas, porque a espiritualidade não é propriedade de uma só doutrina, ou, como queiram, de uma só religião. E então, nesse caminhar, que eu falei, chegou o momento que eu percebi que a vida era mais do que essa luta por objetivos materialistas, de todas as formas. E aí eu dei uma guinada na minha vida, quando passei a me dedicar mais às questões do espírito. Então, em razão disso, eu digo que o despertar espiritual, ele não tem regras fixas, cartilhas, etc. Na verdade, é uma busca singular, individual e única de cada um. Aí a questão é o que você faz com o conhecimento que você vai adquirindo, porque é preciso conhecimento para entender a espiritualidade e colocar-se, como aprendiz desta evolução espiritual. Então é preciso estudo. Estudo não é só estudo formal, porque o conhecimento você adquire através dos meios como livros, como palestras, como hoje, vídeos, etc. O conhecimento você também adquire na medida que você observa e presta atenção no livro da vida, naquilo que nos acontece todos os dias, cotidianamente, aquilo que nos acontece e naquilo que acontece ao nosso redor. Esse redor muito ampliado, esse redor não é só um âmbito tipo família, a comunidade que vivemos, mas é praticamente observar o que acontece no universo como um todo. Daí que eu digo que o despertar espiritual e o caminho espiritual, ele exige da gente maior discernimento, maior entendimento, maior conhecimento em
nesses aspectos que eu falei, para que a gente possa adentrar esse caminho evolutivo e seguir em frente. Eu, outro dia, pensando e refletindo, pensando no espiritual, eu fiquei observando que as pessoas, de modo geral, costumam dizer: por que Deus não me atende? Por que Deus não impede a injustiça no mundo? Por que Deus não impede as guerras, etc. Ocorre que Deus, essa fonte criadora de tudo, tudo mesmo, não é um ser disponível para resolver os problemas da humanidade. Porque os problemas da humanidade foram e são criados pela humanidade, em todos os aspectos. Se a humanidade não aprendeu a conservar o meio ambiente, o meio natural, é lógico que vão ocorrer fenômenos, acontecimentos, oriundos da reação dessa natureza que não é respeitada, que não é preservada. Hoje, por exemplo, se você observa as notícias, você vai ver que existe numa parte da Amazônia aonde que está existindo seca. Coisa que era inimaginável há algumas décadas atrás. Porque lá é uma vertente, infindável, aparentemente, de água. Eu morei na Amazônia. E lá era muita água o tempo todo. Ocorre que a intervenção humana, a intervenção caótica, predatória, alterou as condições climáticas de grande parte da própria floresta amazônica, sem falar de outras florestas, outras matas. Então, em algum momento, a natureza vai reagir nesse sentido. Porque se ela está sendo exaurida naquilo que é a fonte da vida na floresta, se ela vai sendo exaurida, então os mananciais de água também vão ser alterados. As chuvas vão ser alteradas, o clima vai ser alterado. Isso é uma lição que todos nós deveríamos observar. Aí você vai dizer: mas por que Deus está deixando a seca tomar conta, da Amazônia? Não tem a ver com Deus. Tem a ver com o ser humano predatório que só pensa em extrair da natureza e não repor nada, não conservar nada. Então, essa visão material e materialista de Deus, ela vai de encontro, quer dizer, ela vai trombar com a ideia da espiritualidade. Os povos indígenas sabiam muito bem usar a floresta. Aí você vai dizer: mas eles não desmatavam? É possível que desmatasse em algum momento, mas não de forma caótica, porque eles apenas usavam a natureza como fonte de vida, como fonte de alimento, de sobrevivência, não como um meio econômico para o enriquecimento
de poucos, né? Então, a gente precisa entender que existe essa dimensão espiritual que está acima dessa dimensão material e que influencia a nossa vida. Sim, porque se você possui uma espiritualidade um pouco mais avançada, com certeza você vai adicionar valores profundos à sua existência. Porque o caminho do despertar espiritual, da jornada espiritual, ele baseia-se, a princípio, em valores, em leis universais que muitas delas nós desconhecemos ou, quando conhecemos, ignoramos. Então nós vamos por aí, o ser humano, nós vamos por aí, né, contra a maré do bem, digamos assim, porque nós vamos deteriorando todos os valores, detonando todos os valores, em função das nossas necessidades materiais e ambicionais, né, de ambição. Nós vamos detonando toda uma rede de valores e de leis universais. Tá? E aí, então, nós chegamos a esse mundo caótico que nós estamos vivendo no momento e que já faz tempo. Porque nada disso do que está acontecendo, como guerras, como violências, crimes dos mais hediondos, nada disso é novidade nessa civilização humana carente de valores humanos e de valores espirituais. Então, a jornada espiritual, ela começa quando você toma consciência de que a vida não é só essa concreta que nós vivenciamos aqui, na materialidade. Quando nós tomamos consciência disso. Comecei a falar de Deus lá atrás, e uma das questões que eu ia colocar, que volto para colocar, é que, na verdade, digamos assim, Deus, através das leis universais, nos envia o tempo todo sinais. Quer dizer, esse universo cósmico, espiritual, essa consciência cósmica espiritual, ela nos envia sinais o tempo todo. Sinais, principalmente, de alerta. Então, se você prestar atenção, aí isso é muito individual, né? Se você prestar atenção, o tempo todo você recebe sinais, sejam de advertências, de atenção, né? Para abrir os olhos da alma, não esses olhos físicos que pouco veem. Então, você, né, para entrar nessa jornada espiritual, você tem que observar, não vou dizer que é o primeiro passo, né, mas é um dos passos. Você tem que observar os sinais que lhes são enviados dessa consciência universal para você, para a sua consciência individual. Os sinais de que você não está
indo bem, de que você precisa melhorar, né? Como diz a doutrina espírita, de que você precisa iniciar uma jornada, né, de reforma interior, né, de maior capacitação interna para entender as leis universais, as leis de Deus, e aí sim passar a guiar-se por elas. E são coisas simples, né, na verdade. Se você pegar as falas do Cristo, né, uma delas é a lei do amor. Essa lei tão difícil de compreender que, em determinado momento, nos compele para amar, inclusive, os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que foram ou são nossos algozes na vida. Então, aliada a essa lei do amor, nisso que eu estou falando, existe a lei do perdão, né? Perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Isso é a jornada espiritual, despertar espiritual e caminhar espiritual. Eu estou resumindo um pouco disso tudo que eu estou falando para me chegar nessa parte mais prática, porque da lei do amor derivam outras leis. A lei, por exemplo, da solidariedade, de ser solidário com o seu próximo, com o seu igual, humanamente espiritual. A lei da fraternidade, de ser fraterno, de ser irmão, de se irmanar com o outro ou com os outros. Essas ações, elas poderiam ou deveriam iniciar dentro da própria família, que é o extrato, né, mais próximo de cada um de nós, para aqueles que têm família, né? Então, às vezes a espiritualidade começa nas ações entre aqueles que estão mais próximos. Né? Esse amor, essa solidariedade, essa fraternidade, ela tem que ser praticada com aqueles que estão mais próximos, inicialmente, na sua família, na sua comunidade, e por aí vai. Né? Quer dizer, quando você está fazendo essas ações espirituais, né, nessa jornada evolutiva, você, ao fazer por aqueles que estão à sua volta, por aqueles que estão próximos, você está fazendo para a humanidade. Você está no fazer espiritual no universo como um todo. Como um todo, porque o que se faz aqui embaixo se reflete lá em cima, se reflete em outras dimensões. Então, nós temos que entender que nós somos parte de um todo e que se cada um de nós evolui
na espiritualidade, nos valores espirituais, nas práticas espirituais, que a prática espiritual não é só rezar, não é só orar, né? Não é só ir na igreja, no centro espírita, aonde seja. A prática espiritual, ela acontece cotidianamente, no dia a dia, e acontece internamente também. Aí que tem que prestar atenção. Porque para que eu venha a colocar em prática ações espirituais, eu tenho que estar espiritualmente também em equilíbrio. Então, eu tenho que acumular na minha alma, né, propostas, digamos assim, objetivos, propósitos de fazer o bem. E esse fazer o bem não se refere só aos outros, refere-se a você também, a fazer o bem para você. Outro dia, me convidaram para entrar num grupo WhatsApp. Eu entrei para ver. Eu, quando entro, eu penso em contribuir. Né? Contribuir de forma benéfica àquele grupo, ou com aquele grupo. Aí eu observei, né, quanta coisa fútil, né, rolava no tal grupo. Em alguns momentos rolava muita coisa e rola tóxicas, coisas, sabe, que não fazem bem a ninguém. Então você verifica que existem pessoas o tempo todo irradiando vibrações tóxicas para os outros. Sejam através de palavras, sejam através hoje de vídeos, né? Seja através de figurinhas, de TikToks da vida. Então, nós estamos vivendo hoje uma toxicidade muito grande neste universo inteiro, né? E principalmente por não sabermos usar a tecnologia que aí está, que poderia ou deveria, né, nos aproximar de uma corrente do bem, uma corrente de fazer bem, e ao passo que as pessoas estão usando para disseminar coisas tóxicas, né? Fake news, coisas agressivas, caluniadoras, etc. Então você observa como é que você pode pensar em que Deus vai ficar observando isso e vai mudar isso tudo, se o ser humano não quer mudar, ele quer se afundar, por algum motivo, por alguma disfuncionalidade, ele acha que aquilo é o melhor que ele pode fazer. Então, o que ele melhor pode fazer é distribuir notícias falsas, toxicidade, calúnias, coisas inócuas, né? Coisas inúteis. Esse ser humano, ele pensa, usa a capacidade dele, que poderia ser melhorada, para isso. E daí você quer a interferência de Deus. Deus tem que consertar essa turma. Isso é real. Que nós já temos um grande ganho vindo, né, desse princípio criador. Temos muitos grandes ganhos, né, mas
a gente já tem a inteligência para desenvolver, a racionalidade para desenvolver, a bondade, a amorosidade para desenvolver, e não desenvolvemos. Então, o despertar espiritual, ele está ligado a revolver tudo isso de ruim que está aí, para que você se torne uma pessoa melhor. Melhor para si e melhor para os outros. Melhor para si e melhor para a humanidade. Melhor para si e melhor para a família que você vive. Melhor para a comunidade que você vive. Melhor para a sociedade que você vive. Então, essa jornada espiritual, ela exige de nós, como eu disse, além dessa reforma íntima, né, como diz a doutrina espírita, ela exige, né, nessa reforma, ela exige que nós façamos uma reforma, né, um reacendimento de valores profícuos, bons, benfazejos, valores amorosos, valores do bem. Então, o despertar espiritual é isso. Você tem que despertar para um bem maior para você, um bem maior para todos. E você tem que se auto-eleger um trabalhador disso, um trabalhador da espiritualidade. Não precisa ser médium para ser um trabalhador da espiritualidade. Precisa compreender que fazer o bem é o melhor caminho para o despertar espiritual. E sempre ressalto, fazer o bem a si mesmo, porque quando você faz o bem a si mesmo, você faz o bem ao outro. Quando você faz bem ao outro, você faz o bem a si mesmo. Tá? Então esse é o caminho. Não tem muitos segredos. Você tem coisas a fazer? Tem. Provavelmente eu não vou falar tudo aqui hoje, mas numa outra oportunidade posso voltar ao assunto. Você precisa criar uma autodisciplina, a autodisciplina do bem, a autodisciplina para estar vibrando positivamente, né, para si e para a humanidade. Quando eu falo humanidade, eu gosto de dizer que houve um tempo, né? A água é bom, né? Houve um tempo, e quando eu pensava, quando eu ouvi, na verdade, alguém falar, a gente tem que fazer o bem pela humanidade. Eu achava isso, na época achava mesmo. Eu achava isso tremendamente difícil. Eu queria evoluir, certo? Mas eu achava isso tremendamente difícil, porque eu pensava assim, como é que eu, aqui no Brasil, né, um país de terceiro mundo, etc., vou conseguir fazer algo pela humanidade? Uau! Aí então eu mirava, né, as grandes figuras do Cristo, do Buda, do Mahatma Gandhi, né, e outros tantos, né, seres também iluminados, né, da Madre Teresa de Calcutá, e por aí vai, do Chico Xavier, né, da Irmã Dulce. Eu via todas essas figuras e dizia assim, eu sou muito pequeno, como é que eu não vou conseguir fazer pela humanidade?
Depois, na medida que eu fui evoluindo em todos os campos, e principalmente no conhecimento, eu fui observando e cheguei à conclusão. Hoje eu penso, veja bem, antes eu achava, hoje eu penso que a humanidade somos todos nós. Aqui na minha cidade, Varginha, trabalhei muito tempo com entidades comunitárias de forma voluntária. E por que eu fui fazer isso? Foi porque nesse momento eu tinha descoberto que a humanidade morava ao lado, entendeu? Então, no trabalho comunitário, por exemplo, né, eu tive muitos trabalhos voluntários, inclusive com dependentes químicos, eu estava fazendo pela humanidade. Então você não precisa ir longe para fazer ações, realizar ações profícuas, benéficas para a humanidade, porque a humanidade mora ao lado. E a humanidade não é só os seres humanos. Estou ouvindo aqui os meus pássaros visitantes, que eu tenho pássaros visitantes aqui. Tudo isso é humanidade. A planta que eu cuido é humanidade. Os pássaros que eu alimento são humanidade. A água que eu não poluo é humanidade. O rio é humanidade. Tudo é humanidade. Então você pode fazer muitas coisas. É só querer. Eu me engajei aqui onde eu moro, pelo menos por 30 anos ou mais, porque até hoje ainda eu procuro fazer alguma coisa, né, para trabalhar para a humanidade, certo? E não conto isso assim para dizer, olha, ele é o cara, não. Estou contando para dizer como é que a gente pode fazer o bem para a humanidade agindo na nossa própria comunidade. Não é? Os grupos que eu frequento aqui, né, que eu criei aqui na internet, no Facebook principalmente, eu sempre procuro dar uma contribuição, né, de qualidade, uma contribuição motivacional, que estimule as pessoas a pensar, a fazer algo melhor por elas, pela comunidade, etc. Então, esse foi o caminho espiritual que eu escolhi. Não vou dizer que eu fui escolhido. Eu escolhi. E aí você, quando escolhe coisas boas, você recebe a ajuda, a iluminação, né, de bons espíritos também. Alguns encarnados, outros desencarnados. Então a gente está sempre comungando em comunhão com a humanidade. É. Se você deixa de jogar o lixo no rio, o lixo na mata, né, o lixo na rua, você está fazendo bem para a humanidade. Veja como é simples fazer o bem para a humanidade, e isso tem um valor espiritual muito grande. Quando você dá atenção a uma criança, né, a um outro ser humano, né, quando você tem uma palavra boa para o outro ser humano,
Isso é espiritualidade, isso é jornada espiritual. A gente está construindo algo melhor, algo mais profundo em termos de vida, da vida como um todo. Nossa existência não é só essa material, só isso aqui. Isso aqui é tudo caminho de passagem, se é que vocês me entendem. Então percebam vocês que o despertar espiritual, ele está presente na nossa vida. Quando eu morei no Amazonas, na Amazônia e no Amazonas, estado do Amazonas e na Amazônia, porque eu morei na fronteira, Colômbia, Peru, Rio Solimões, Javari, etc. Teve um período, por exemplo, que eu visitava toda semana uma aldeia indígena, dos Ticunas, e lá tinha muitas crianças. E eu sempre levava alguma coisa para essas crianças, digamos assim, certo? Tem até hoje fotos de crianças correndo, pulando, jogando na água, etc. E na época, eu até, com a finalidade de ajudar esses indígenas, eu não podia fazer muita coisa, mas eu comprava um tanto de sacolas, artesanatos que eles faziam, para ajudar. Era uma forma de ajudar. Mas eu sentia que eu ajudava muito quando eu ia lá. Aí eu conversava com as crianças, conversava com os mais velhos, etc, etc, etc. E eles ficavam o tempo todo, sorridente e tal, blá, contando as histórias, fazendo suas farinhas, que eles faziam a farinha da maniva, que é a mandioca, e pescavam, etc. Então eu ficava ali curioso, passava ali uma parte da manhã com eles, conversando e andando para lá para cá, eles mostrando as coisas lá, bananeiras e tudo, e pássaros, e bichos, tinham bichos que viviam junto lá. Então, eu nem pensava nessa parte espiritual ainda, nesse sentido que eu estou falando. Eu estava ainda caminhando na jornada, mas eu senti uma paz enorme quando eu ia lá e ficava lá entre eles. Então, a gente às vezes pode contribuir só com a nossa presença, a nossa boa presença, nesse sentido de você levar uma vibração boa para as pessoas. Isso tem a ver com a espiritualidade. Todo o bem que você faz, ele tem algo mais, que é o espiritual. Porque a parte material do bem que você faz, ela é efêmera. Ela vai embora. Mas a vibração, a energia amorosa, afetuosa que está nessas ações é grandioso. Entenderam? Então, ficamos por aí hoje. Espero que você esteja também pensando nessa jornada espiritual, nesse despertar espiritual que vai além de qualquer religião. Porque a espiritualidade não é monopólio de religião alguma. A espiritualidade é para todos nós que queremos evoluir, fazer um mundo melhor. Porque você pode fazer um mundo melhor fazendo o melhor aqui, onde você está. Não precisa ir longe, Hoje tem os exibicionistas
que vão lá na Ucrânia para fazer selfie, para fazer isso, fazer aquilo, que agora provavelmente vão lá, né, em Israel, né, na Arábia, fazer selfie e blá blá blá, esquecendo-se que nós aqui também vivemos uma guerra infinita, né, contra a miséria, contra a depredação do meio ambiente, contra a violência, contra os diferentes e os diferentes e os parecidos e os iguais. Então, aonde você estiver, a sua jornada espiritual é ali. Basta você querer e começar. Ok? Então, saudações espirituais para vocês. Paz e luz e até a próxima.